você estiver, cante comigo a canção. Vamos falar de amor. Abra o seu coração. Como é bonita a vida, se a dor vem de visita. Cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá noutro instante, e os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esqueça a tristeza de agora. A dor manda logo ir embora. E sai vida fora brilhar. Quando você precisar, lembre que existe a canção que fala de amor e aquece o coração. Se o seu olhar é triste e a dor ainda existe, cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá noutro instante, e os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esqueça a tristeza de agora. A dor manda logo ir embora. E sai vida fora brilhar. E sai vida fora brilhar. Oremos. Amado Mestre Jesus, Tu és, Senhor, a luz que liberta qualquer angústia. Que possamos, Senhor, sempre sentir a Sua presença, a nos acalmar nesses dias tão complicados. Ah, Jesus, Tu és a mão amiga que podemos segurar nos momentos de incerteza que tanto nos abalam. Ah, Jesus, Tu és o sol da esperança a nos devolver a paz de espírito, amor infinito que tanto nos protege e fortalece para as lutas diárias. Ah, Jesus, Tu és o médico generoso que cuida das chagas que ainda trazemos na alma. Luz que jamais se apaga e sempre traz o colorido da renovação aos nossos olhos. Ah, Jesus, Tu és o equilíbrio que nos dá toda a sustentação e serenidade que tanto precisamos nesses dias em que estamos atravessando. Ah, Jesus, eis a hora da coragem de realizar o que o Senhor nos ensinou, pegar no arado e não olhar para trás. Eis a hora de semear nossa transformação espiritual. É isso que esses dias desafiadores nos ensinam, a importância do novo homem. Tenhamos fé, perseverança e Jesus em nossos corações. Que assim seja. Meus irmãos, bom dia.
A nossa leitura dessa manhã está em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que assim seja. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Lucindo Filho, com o tema Sem Sombras. Junto ao sepulcro, onde a saudade chora e onde o sonho das lágrimas termina, abre-se a porta da mansão divina, entalhada em reflexo de aurora. Não mais a noite vive em tudo agora, a beleza profunda e peregrina, envolvida na luz esmeraldina da esperança que vibra e resplendora. Sem as sombras das lutas desumanas, a alma vitoriosa entre os hosanas, ébria de paz e de imortalidade. Não lamenteis quem parta ao fim do dia, que a sepultura em cinza escura e fria é a nova porta para a eternidade. Que assim seja. Mais uma vez, muito bom dia a todos, aqueles que estão entrando agora. Bem, vamos iniciar nosso estudo de hoje. Que Deus possa estar abrindo nossos espíritos para poder receber esse alimento, que possamos estar atentos nesse momento, deixar tudo o que tiver que fazer agora um pouquinho parado, para que a gente possa se alimentar espiritualmente. Bem, o tema de hoje, nós vamos estudar sobre como viver sem medo do futuro. Um tema que a gente vai abordar três coisas praticamente, porque hoje em dia, como há muito tempo não é visto, a humanidade passa por um momento de muito medo, de muita insegurança, de muita incerteza no futuro. Sendo que nós sabemos que toda essa incerteza no futuro, será que um dia a gente soubemos desse futuro? Será que algum dia a gente teve certeza realmente desse futuro? Hoje a gente não tem muita certeza de quando podemos trabalhar normalmente, de quando poderemos nos abraçar normalmente como antes. Mas, como a pergunta que eu fiz agora, será que algum dia nós sabemos, realmente tivemos certeza do que irá acontecer no futuro? Não. No máximo que a gente pode fazer é uma previsão do futuro que a cada instante, a cada ação, a cada nova escolha que nós fazemos, nós acabamos mudando esse futuro. Mas o tema de hoje, não falaremos diretamente sobre o futuro material, desse que eu venho falando aqui agora, mas sim da vida futura, da vida espiritual. E mais ainda, falaremos sobre o nosso espírito nesse futuro espiritual, onde muitas das vezes esses sentimentos de medo, de incerteza, de insegurança, e principalmente o medo, que nós falaremos mais especificamente, ele pode tanto nos ajudar, mas também nos paralisar, nos atrapalhar essa evolução, essa ida em diante à vida futura espiritual.
E o tema também nos traz uma pergunta de como viver. Viver, irmãos, é ação. Viver é trabalho. Viver é uma mudança, é uma reforma íntima, que cada um de nós, na nossa individualidade espiritual, temos que conquistar. Porém, essa conquista precisa ser em conjunto, um com o outro, um servindo ao outro. E mais do que nunca, nesse momento, vemos que essa ajuda, que esse serviço, que essa transformação no viver precisa ser hoje. E não só hoje, mas no hoje, no momento presente de nossas vidas. Bem, então, para a gente começar a falar diretamente do tema, e aí, como até um hábito meu, não sei porquê, mas sempre trabalho algumas coisas de trás para frente, mas o nosso tema, nós vamos começar falando do futuro, dessa vida futura. Até porque não podemos aprender como viver sem medo sem antes de ter a convicção dessa vida futura, dessa confiança, dessa fé nessa vida futura espiritual que nos aguarda. E que Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 18, já vem nos mostrando uma frase bem simples e bem direta, quando ele é entregue a Pilatos, e Pilatos faz uma pergunta a ele, pergunta se Jesus é rei. E Jesus fala que o reino dele não é desse mundo. Então, com essa frase pequena, mas de grandiosa confirmação, Jesus nos mostra que, apesar do reino material que os homens governam, ele sim nos mostra aqui, através dessa palavra, dessa frase, o reino verdadeiro onde ele é rei, o reino espiritual. E mais ainda, no próprio Evangelho de João, um pouco antes, no capítulo 14, ele nos explica mais ainda com mais outra frase, onde ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Nos mostrando aqui as diversas moradas que Deus fez para os seus filhos habitarem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem nos mostrando, no capítulo 3, no item 2, que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento do espírito, do mesmo espírito. Ou seja, toda essa morada que Jesus fala são os mundos que os espíritos, nós, espíritos encarnados nesse momento na Terra, poderemos habitar, como Jesus fala em outros reinos, em outras moradas, quando nós estivermos preparados moralmente e intelectualmente para habitar esses mundos. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 56 e 57, os Espíritos vêm nos mostrando que até mesmo aqui na Terra, nós podemos visualizar esses diferentes mundos. Até porque a Terra, como a literatura espírita nos mostra, é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então aqui mesmo nós podemos ver essa diversidade dos mundos, onde vemos, como fala no Livro dos Espíritos, na pergunta 56 e 57, que há o mundo aquático, por exemplo, e o mundo terrestre, onde as espécies marinhas que vivem naquele mundo aquático não podem viver no mundo terrestre. Assim mesmo como nós, seres terrestres, não podemos viver com esse corpo no mundo aquático. Mostrando aqui um exemplo de que as moradas que Jesus nos fala é justamente essa vida futura que iremos viver após depurarmos nossos sentimentos, aprimorarmos nossa consciência no bem, no amor que Jesus nos mostra no seu Evangelho.
E são mundos tão diferentes que até mesmo o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, citando a literatura de Isaías, ele cita que nem os olhos dos homens viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para nós no plano espiritual, nessa vida futura que Jesus nos fala. E a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, que veio esclarecer tudo que Jesus falou em parábolas, veio explicar de forma mais explícita as coisas, mostra através da literatura, das psicografias de Chico Xavier, por exemplo, de André Luiz, que nos mostra desde o umbral a realidade das consequências dos nossos atos aqui na Terra, quanto também o perdão de Deus, quando nos recolhe dos nossos erros e nos leva para as moradas mais eficientes, mais evoluídas, melhor dizendo, onde nós podemos sempre recomeçar. E essa vida futura que o Espiritismo nos esclarece como uma realidade, como uma meta a ser alcançada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 3, no terceiro parágrafo. Deixa eu só aceitar um pessoal que está entrando. No terceiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, do item 3, Allan Kardec vem nos mostrando que o Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo, quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Por que ele fala que é uma realidade material? Justamente porque hoje nós sabemos que todo o universo é feito de matéria. Porém, a cada morada, que, como Jesus falou, é feito de uma matéria diferente. É feito de uma matéria mais grosseira ou mais sutil, de acordo com a moralidade, com a vibração daqueles espíritos que moram, que habitam esses mundos. Então perceba, irmãos, que é uma realidade a vida futura espiritual, que é uma realidade que devemos buscar. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 agora, do capítulo 2 também, vem um tópico dizendo a vida futura, onde por essas palavras, vem falando assim, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Essas palavras que ele fala aqui em relação à frase que eu falei aqui que Jesus falou a Pilatos, que o reino dele não é desse mundo. Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Aqui ele fala das preocupações que o homem precisa ter em sua vida, das preocupações de que se nós estamos realmente indo em direção a essa vida futura, vivendo a vida material com o intuito de evoluirmos o nosso espírito para poder habitar esse mundo espiritual de forma mais evoluída. E por que muitas das vezes nós não nos preocupamos com a vida futura? Muitas das vezes é porque nós não temos um propósito de vida, um objetivo de vida. Esse propósito de vida, a cada momento da nossa encarnação, ele vai mudando. É interessante que nós, quando nascemos, a criança, o propósito de vida dela naquele primeiro momento, naquela primeira idade da sua infância, é apenas brincar, experimentar
as sensações que o mundo material, o mundo corpóreo pode oferecer para ela. E assim ela vai adquirindo uma maturidade, vai adquirindo experiência na sua percepção corporal, na educação que os seus pais vão lhe dando, e a cada experiência que ela passa, o seu espírito vai crescendo. Quando a gente vai para a adolescência, a gente começa a ser moldados, até pela sociedade, de uma forma muito mais material. Falam que nós temos que já pensar no futuro material, no futuro onde nós temos que ter um emprego, uma profissão, um bom relacionamento, um casamento, ter uma boa casa, ter um bom carro, ou seja, somos constantemente moldados para viver a vida material. Mas que isso não há problema nenhum. Em qualquer religião que possamos estudar, e o Espiritismo nos traz até uma luz mais esclarecedora sobre isso, Deus não pune ninguém que busque os bens materiais. Porém, nós temos que ter a certeza de como estamos usando esses bens materiais. Se é um bem material que estamos buscando para alcançar os prazeres materiais, ou estamos usando esses bens materiais para a nossa própria evolução espiritual. Um exemplo que eu posso dar, até eu anotei um aqui, mas vou falar dois. Quando a gente compra um celular, por exemplo, né, um mais moderno, com maior capacidade de memória, nós ficamos felizes pela conquista material. Mas o detalhe é de como estamos usando esse bem material. Quantas vezes, todos nós, quando adquirimos um celular novo, quantas vezes nós perdemos o nosso tempo vendo vídeos que não fortalecem em nenhum momento a nossa vida espiritual, que não engrandece o nosso espírito. E quantas vezes nós pegamos o nosso celular e mandamos uma mensagem acolhedora para aqueles que sofrem. Hoje, nesse momento que vivemos em uma pandemia onde temos que estar assim, conversando à distância, sem poder ter aquele acolhimento presencial do calor humano, da troca de energia, da troca de vibrações muito próximas, Deus nos dá o benefício e a bênção de termos a tecnologia, de estarmos falando pelo menos à distância. Então, como utilizamos essa tecnologia hoje, que conseguimos conquistar com os bens materiais? Estamos dando o acolhimento, a palavra confortador, de conforto para as pessoas que estão sofrendo, ou estamos usando apenas para o nosso benefício material? É por isso que, nesse momento, acaba ocorrendo os sentimentos que nos aprisionam na matéria. Por isso, precisamos mudar o nosso ponto de vista. Esse ponto de vista de transformar os nossos valores, transformar os valores que nós damos dos bens materiais para os valores espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, Allan Kardec vem nos mostrando justamente essa transformação do ponto de vista e vem nos mostrando as consequências dessa mudança desse ponto de vista. Principalmente quando nós mudamos o ponto de vista em relação à vida material, ao futuro, quando nós entregamos os nossos planejamentos, os nossos propósitos de vida à vida material, e quando nós nos entregamos, nós planejamos a nossa vida espiritual, que precisa ser feito no hoje, como eu falei anteriormente, vamos falar um pouquinho a mais lá na frente. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida,
a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. O importante agora, a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida terrena, resultando-lhe daí uma calma de espírito, que tira aquela muito do seu amargor. Então, nos mostra aqui essa leitura, irmãos, o quanto o nosso espírito vai se afastando desse medo que o tema da palestra vai nos falando. E principalmente quando ele fala aqui da morte, que principalmente no momento atual está muito presente esse medo, essa incerteza, essa insegurança, essa angústia que consome o nosso corpo e o nosso espírito por conta da morte. Agora, eu faço uma reflexão com vocês, irmãos, principalmente em relação a isso, porque para nós que estudamos o Evangelho sobre a luz do Espiritismo, e como eu estou falando aqui, a vida futura é uma realidade. A morte nada mais é que uma passagem. Então eu pergunto em forma de reflexão a todos vocês, para nós, por que estamos todos angustiados com a morte? Por que derramarmos tantas lágrimas que, por muitas vezes, vêm com sentimentos de raiva, de incompreensão para com a morte? O que é a morte para nós cristãos, não só espíritas, para nós cristãos que acreditam na vida futura? Uma passagem. O que devemos ter, sim, é um sentimento de saudade. Porque nesse momento, quando eu vou até mudar a palavra, porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, nesse momento que eu perdi um ente querido. Eu estou ouvindo muitas pessoas falar que estão perdendo os seus entes queridos. Irmãos, não perdemos nossos entes queridos. Devemos dar lugar às lágrimas de incompreensão, às lágrimas apenas de saudade. Que essas lágrimas, em breve, serão lágrimas de emoção pelo nosso reencontro. A vida futura que Jesus nos esclarece, que o Espiritismo nos traz de forma explícita na sua literatura, é essa vida que nós vamos viver de forma eterna. Então eu lhe pergunto a todos nós, o que são 1 ano, 10 anos, 30, 50 anos de afastamento temporário dos entes queridos que foram apenas primeiro que a gente? O que são 50 anos de distância, de afastamento, para uma eternidade juntos, e principalmente ao lado do Mestre Jesus, longe das tribulações que o plano terrestre, que as nossas inferioridades nos traz. Então, irmãos, conforte seus corações, fortaleça seus espíritos na fé, na convicção da vida futura, que é algo realista, bem tangível, não aos nossos olhos materiais ainda, mas para todos nós que sentimos a presença do plano espiritual em nós, no nosso dia a dia, nós devemos confiar um pouco mais. Devemos ter um pouco mais de fé e viver dessa maneira como a leitura nos trouxe, vendo a vida terrestre, a vida material, como um trampolim, como uma oportunidade que devemos aproveitar para a cada instante
mudarmos a nossa conduta, olharmos as situações que vivemos como uma oportunidade de crescimento espiritual, para que possamos realmente viver na vida futura ao lado de Jesus e podendo auxiliar e podendo reencontrar todos aqueles nossos entes queridos. Essa parte ia ser difícil falar, mas consegui. Mas, do contrário também, se isso é que é a justiça divina. Nessa leitura, podemos ver a lei de causa e efeito, a lei divina, em prática. Que da mesma forma, onde nós mudamos o nosso ponto de vista, transformando os nossos valores, nos traz boas consequências, nos traz uma calma no nosso espírito, nos traz uma segurança, uma confiança para continuarmos caminhando e servindo dentro do Evangelho. O contrário também pode nos trazer consequências. E na continuação da leitura do item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem nos mostrando que pelo simples fato de duvidar da vida futura, percebo que pelo simples fato de duvidar, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe se afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Então percebam, irmãos, que nessa parte da leitura, Allan Kardec já vem nos falando da questão dos nossos sentimentos, das angústias, de todos esses sentimentos que nos aprisionam nos bens materiais. O do quanto a parte material pode enfraquecer o nosso espírito, fazendo com que nós usemos esse material, esses bens materiais, de forma a nos prejudicar espiritualmente. Então isso, viver de forma material, vai surgindo o medo, vai surgindo as angústias. Porém, aqui falando mais diretamente do nosso tema, do medo, dentro do estudo que eu fui preparando, me veio 3 tipos de medo, que nós falaremos mais especificamente agora. É claro que pode existir outros, mas acho que dentro do contexto que nós estamos estudando, dessa vida futura, que nós precisamos estar atentos e traçarmos esse propósito de vida, né? Vejam a importância de traçarmos um planejamento, de traçarmos um propósito de vida em busca da vida espiritual. O medo, ele pode tanto nos ajudar quanto nos atrapalhar nessa caminhada rumo à vida futura. Então, o primeiro é o medo que paralisa. É aquele medo que, diante, por exemplo, de todas as circunstâncias que estamos vivendo, da incerteza do dia de amanhã, nos traz um medo que paralisa. É onde vemos muitas pessoas tristes, melancólicas, sofrendo de depressão, por exemplo. Percebam
que as pessoas, quando a gente conversa que tem a depressão, que estão depressivas, são pessoas que falam assim: eu não tenho mais forças para viver, eu não tenho mais objetivo de vida. Ou seja, elas não têm mais um sentido, elas não querem mais, ela não faz sentido mais para elas viverem. Quanto mais vivermos com a mente voltada para os ganhos materiais e usando esses bens materiais de forma errada, no momento que a gente vê que conseguimos tudo, vem a tristeza. Porque nosso espírito foi feito para viver no espiritual. Essa vida material foi feita para nos depurarmos, para nos ajudar a evoluir nosso espírito, para que possamos viver as moradas que Jesus nos fala. Então, esse medo que paralisa é o medo que estaciona o espírito. É o medo que faz com que o espírito não progrida e aí não consiga morar nas moradas mais evolutivas. Tem também o medo que desanima. E esse medo que desanima é um cuidado que nós, que já temos a crença e nesse momento mais confiança ainda na vida futura, precisamos ter cuidado. Porque é quando nós estamos diante da vida terrena e cometemos um erro, nós podemos nos desanimar. Mas quero lembrar os irmãos que Deus, que é o único que pode nos julgar de qualquer erro que cometemos, Ele é um Deus que educa, não é um Deus que pune. Por isso, que após o nosso erro, após a nossa consciência que erramos, Deus nos dá os próximos minutos, os próximos segundos, minutos, horas, dias, anos, como uma oportunidade de fazer de novo e de agora fazer certo. Então, quando sentimos aquele medo diante de um erro e sentimos esse desânimo, oremos. Busquemos a presença dos bons espíritos. Busquemos a presença ao nosso lado de Jesus, para que nesse momento nós possamos fortalecer nosso espírito diante do erro, ou diante de uma dificuldade, ou diante até mesmo da morte, para que possamos nos fortalecer e continuar andando para frente, sempre servindo dentro do Evangelho do Cristo. Mas tem também aquele medo que nos ajuda. E esse medo é importante sentir, porque é um medo que nos dá atenção. No momento que nós estamos com uma coragem muito lá em cima, é perigoso, porque o sentido da vida é sempre o equilíbrio. E o equilíbrio não é a ausência do medo, e sim ter um medo que te faz enxergar os perigos da vida material, os perigos dos nossos defeitos que nós temos que melhorar. Então, nesse momento, por exemplo, é quando nós estamos diante da dificuldade. Aqui eu vou fazer uma analogia de uma ponte que devemos atravessar, e essa ponte é de madeira. Quando temos a vida desequilibrada, com um excesso de coragem, com excesso de confiança, nós queremos atravessar essa ponte de qualquer maneira, porque nós achamos que podemos, e nós podemos. Mas a coragem excessiva, sem o equilíbrio que o medo pode nos trazer, pode nos fazer cegos para um defeito da ponte e nos fazer cair. Por isso, a importância de valorizarmos o medo não como algo ruim, mas percebermos o que ele está fazendo com a gente. Se ele está nos paralisando, se ele está nos desanimando, ou se ele está nos deixando atento, nos mostrando o que está em torno de nós e nos mostrando uma possibilidade melhor para vencer aquele obstáculo, vencer aquela tentação, vencer aquela prova com que estaremos diante, que podemos cair ou conseguir a evolução do nosso espírito, para poder mais uma vez alcançar a realidade da vida futura que devemos almejar. Bem, e
como o nosso título fala, como viver sem medo do futuro. Começamos de trás para frente, dando a certeza desse futuro, mas do futuro espiritual. Falamos sobre o propósito de vida que temos que ter, mas um propósito de vida moldando as nossas ações para a vida futura, a vida espiritual, usando a vida material para nos auxiliar, engrandecer nosso espírito. E como eu falei no início, o nosso tema precisa responder uma pergunta: como viver? Que é como começa o nosso tema. Como devemos viver? E primeiramente, devemos viver tendo um compromisso. Tendo um compromisso, primeiramente, com nós mesmos, para nos transformar, para prestar atenção nos nossos sentimentos, porque esses nossos sentimentos irão moldar as nossas ações para o próximo. Irá moldar as ações de levar acolhimento ou levar mais angústia para o próximo. Então a mudança do próximo começa com a nossa mudança, com o compromisso que nós precisamos ter com nós mesmos. Pegando sempre o exemplo de Jesus, e aqui posso falar também do exemplo do mentor Paulo de Tarso, que nos pede para ser imitadores do Cristo. Então, prestemos mais atenção nos nossos sentimentos. E a pergunta que temos que responder de como viver, temos que viver no hoje. Essa mudança das lágrimas que falei em relação à morte, que está tão presente, mas que não há nada de aterrador. A morte é apenas uma passagem, um ciclo que temos que passar. No hoje é que devemos viver, prestando atenção e não esperar um momento melhor acontecer para servirmos, mas sim começar a servir para que os melhores momentos possam chegar. Não podemos esperar nos tornarmos melhores para iniciar o trabalho espiritual. Devemos começar o trabalho agora, nesse momento, para que um dia nosso espírito possa melhorar. E no livro O Espírito da Verdade, eu vou fazer algumas leituras desse livro que fala exatamente, vai responder exatamente essa pergunta de como devemos viver, principalmente viver no hoje. Esse livro é uma psicografia de Chico Xavier, que há vários autores. Então, é um livro que de cada tema, vários autores vão falando alguma coisa. E na página 38, no item 12, em plena nova era, o espírito Eurípides Barçanufo vem nos falando uma reflexão. O espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, ou seja, todos nós somos um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. O nome do livro é O Espírito de Verdade. Não sei se vocês vão conseguir ler ao contrário, né? O Espírito da Verdade. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Perceba essa leitura que ele fala, honremos a nossa origem divina,
Todas as religiões querem responder essa pergunta. De onde viemos? E aqui, Eurípides Barçanufo nos fala, temos a origem em Deus, temos a origem divina, a origem no Espírito, que utiliza esse corpo material apenas para aprender a ser melhor. E percebam que ele fala que criando o bem como chuva de bênção ao longo das próprias pegadas. Ou seja, é durante a caminhada, no hoje, que devemos criar o bem. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida. E com a morte somente morrem as ilusões terrestres. Por isso que falei anteriormente sobre a morte. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. Na página 16, no primeiro capítulo deste livro, que fala os problemas do mundo, Bezerra de Menezes nos dá um remédio para os problemas do mundo. Para os problemas do mundo, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência, a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo. Fora do Cristo não há salvação. Algumas reflexões para nós fazermos nesse domingo. Na página 140, no item 58, o espírito Caibar Chuta nos fala, seja voluntário. E aqui ele resume bem o que eu falei agora há pouco. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário nos estudos edificantes. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos bons espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venha puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Respondendo mais ainda a pergunta de como devemos viver. Viver a vida material desta maneira. Não esperando a oportunidade chegar, mas fazendo a oportunidade chegar. Com o nosso trabalho, servindo. E mais do que servir, quero fazer uma reflexão bem importante nesse momento, onde o Espírito Meimei vem nos falando na página 177 desse mesmo livro, no item 77, perdoa e serve. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errados também, reclamando o entendimento e a tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Antes de fazer a outra leitura, eu quero fazer uma pausa nesse tema de perdoar e seguir, para levarmos uma reflexão
sobre as nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos diante das notícias que nós recebemos algumas semanas atrás, acho que mês passado, sobre aquela família do menino Henry, que infelizmente, no ato de muita violência, tirou a vida dele. Quanto mais vivermos com o nosso espírito voltado para o material, para a vida terrestre, teremos sentimentos, como vimos na rede social, de incompreensão, de raiva, de querer justiça com as próprias mãos, de querer ferir o outro. Mas quero chamar, não só nós espíritas, que hoje mais do que nunca temos a confiança na vida futura, quero chamar a todos nós, não só espíritas, mas cristãos, mas toda a humanidade, de olharmos essa família como espíritos, irmãos de caminhada, que assim como nós, foram criados à semelhança de Deus, que assim como nós, um dia serão também espíritos puros. Lembre-se, irmãos, que os três são espíritos devedores, uns com o outro, que receberam a dádiva e a oportunidade de Deus, numa nova reencarnação, o reajustamento espiritual. Mas que dessa vez, infelizmente, eles não conseguiram. E nós espíritas, nós espíritos cristãos, devemos ajudá-los, não só aquele que dessa vez foi vítima, mas também aquele que foi o agressor. Porque nós também, irmãos, um dia, em outras vidas, também fomos agressores. E hoje estamos aqui, num domingo de manhã, estudando a palavra de Deus. Essa semana, eu hoje até postei uma oração de Haroldo Dutra. Eu tenho acompanhado um pouco as palestras dele. E dentro de uma palestra que ele deu, ele falou uma coisa muito interessante que me fez refletir muito, e que ele falou até num tom engraçado, para descontrair, mas é uma reflexão interessante nesse momento, porque ele estava falando dele, né, que naquele momento que ele estava ali fazendo a palestra, existia inúmeros espíritos no plano espiritual olhando para ele e falando: olha, quem te viu e quem te vê, todas as coisas que já fez em outras vidas, mas hoje está aí, pregando o Evangelho de Cristo. Quero mostrar através disso, irmãos, que todos nós podemos mudar. E nós, diante das notícias, precisamos mudar os nossos sentimentos. Precisamos mudar o nosso ponto de vista para com os espíritos que passam por essas situações. Precisamos emanar vibrações não só para as vítimas, mas também para os agressores, para que eles possam um dia, que com certeza, mesmo que dure daqui a 1000 anos, mas um dia eles vão retornar ao mundo material, com o mesmo espírito, com a mesma bagagem espiritual, de qualidades, de acertos e de erros, e terão uma nova oportunidade. Talvez não com a mesma configuração familiar, talvez venham como amigos, não importa, mas eles terão que se ajustar. E eles se ajustarão, porque a vida verdadeira é vivermos de forma espiritual, com todas as dificuldades, com todos os defeitos que nós temos depurados, ajustados. E eles também se ajustarão. Então, irmãos, usemos o exemplo de Jesus, que nesse mesmo livro, O Espírito da Verdade, na página 142, no item 59, no item chamado renúncia, Emmanuel fala de Jesus dessa maneira, mostrando o seu exemplo para nós,
que temos que ser seus imitadores. Jesus, esquecido de muitos e por muitos relegados à agonia da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhe diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Uma reflexão, irmãos, que devemos fazer diante dos nossos atos, diante da nossa forma, diante do ponto de vista que estamos tendo, tanto da vida material, de como usá-la, e tanto da vida futura, da vida espiritual, da nossa origem que retornaremos, as várias moradas que Jesus falou no Evangelho de João. Na Bíblia Sagrada, para chegarmos aí na reta final do nosso estudo, no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Exatamente, irmão, nos chamando à reflexão da lei de causa e efeito. Quanto mais vivermos o mundo material sem a progressão do nosso espírito para a vida futura, para a realidade da vida futura que iremos viver, querendo ou não, se vivermos dessa maneira, a plantar apenas o material, iremos colher a corrupção que a carne nos traz, as decepções, os medos, as angústias. Mas se semearmos no Espírito, na verdadeira vida, semeando o bem, colheremos também os bons sentimentos, a calma do nosso espírito e a segurança da vida que nos espera. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos e não relaxaremos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas principalmente aos irmãos na fé. Esquecemos o tempo. Vamos apenas servindo. Vamos andando e servindo. Apenas isso. Que uma hora, mesmo com todas as tribulações que nós passamos, todo o bem que nós estamos semeando, um dia nós colheremos. E, para finalizarmos, vou fazer uma leitura também do livro de Efésios, onde o nosso mentor, o apóstolo Paulo, praticamente faz um resumo de tudo que foi falado na manhã de hoje. Ele fala para os Efésios, e agora fala para nós, a armadura do cristão. No livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra os homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestade, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Por isso que eu falei, irmãos, para refletirmos sobre os nossos pensamentos diante das
violências que vemos acontecendo no mundo. Deus não critica o homem, mas e sim o pecado, a ação violenta. Então, que nós possamos também perdoar, lutar não contra os homens, mas contra o que os homens fazem. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. E que armadura é essa que o apóstolo Paulo fala que nós, espíritos, devemos nos revestir? Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade. Essa é uma das armaduras de Deus que nós temos que nos vestir, a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Essa é outra armadura, a justiça. A justiça divina, que nos fala da vida futura, que nos fala da lei de causa e efeito, da reencarnação, de todas as leis que Deus criou. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quando vamos para a guerra, temos que nos empunhar de espadas. E qual é a espada de Deus que teremos que empunhar? Isto é, a palavra de Deus. É o que vem Paulo afirmando aqui. Que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é o Evangelho. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E Paulo finaliza aqui nos falando da oração. De toda essa armadura, esse armamento, vamos dizer assim, que nós devemos ter para lutar contra o que o mundo material nos oferece de ruim. A verdade, a justiça divina, a espada, que é a palavra de Deus. Bem, irmãos, que possamos nesse domingo cair nessas reflexões, mas principalmente termos a convicção nessa vida futura, para que nem a morte, que nesse momento nos assola de forma muito mais intensa, que ela seja em nossas mentes apenas uma passagem realmente como ela é. Nós espíritas, principalmente, temos que mudar o nosso vocabulário. Ao invés de falarmos que perdemos um ente querido, que perdemos alguma coisa para a morte, fale que demos até um até logo, porque essa é a realidade. Diante dos medos, das angústias, ora, serve nesse momento, serve no hoje. Pegue todos esses exemplos que no livro O Espírito da Verdade deu e coloque em prática. Faça agora, nesse domingo, nessa manhã, um planejamento. Coloque lá as metas a serem alcançadas para alcançar a vida futura, que é o quê? Primeiro, fazendo a nossa reforma íntima. Que espírito eu sou hoje? Tenho ainda muito egoísmo, muita vaidade, muito ódio para com que aquelas violências dos planos material? Percebam que tudo, irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá, principalmente para nos melhorarmos. E assim nós vamos seguindo, sempre em frente, sempre no hoje, porém junto. Mesmo que separados temporariamente, tanto pela pandemia ou pela morte, nós sempre estaremos juntos. Todos nós, seja aqui no plano terrestre ou seja na vida futura, estaremos sempre juntos, porque é juntos que nós iremos alcançar a evolução espiritual e a vida futura, que é uma promessa do nosso Mestre Jesus.
Que Deus possa nos abençoar nessa manhã e que nosso espírito esteja bastante fortalecido para as próximas batalhas que iremos combater. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ouvir o hino e a oração final. E um hino que prestem atenção na letra, porque realmente nos mostra o que precisamos fazer. Que assim seja. Trago boas novas, eis aqui meu evangelho, e de pregai a todos irmãos. Trago boas novas, cheias de amor e de carinho, que transforma toda ação de incompreensão. Trago boas novas, cheia de paz e de esperança, que transforma o velho homem em um cristão. E de pregai o evangelho que um dia anunciei, e de pregai o amor transformador que lhe mostrei, e de pregai por todo canto, pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, e de pregai o evangelho que um dia anunciei, e de pregai o amor transformador que lhe mostrei, e de pregai por todo canto, pelos vales e oceanos, os ensinos que da cruz te libertei, os ensinos que da cruz te libertei. Oremos. Ah, Pai, como esses dias de tempestades nos assustam, mas sabemos, Senhor, que não caminhamos sem rumo, que o Senhor está no comando e que todas as vezes que nos ligarmos a Ti, manteremos o nosso equilíbrio. Essa tempestade passará, mas agora é de extrema importância abrir a alma para compreender as lições que estão sendo ministradas. O Espírito está sendo convocado à transformação moral. A luz divina se aproxima e busca despertar o nosso íntimo. Lembremos sempre que jamais estaremos sozinhos nessa batalha. Quantos benfeitores espirituais o misericordioso Pai está enviando à Terra para nos auxiliar nesse momento de transição. É importante não desanimarmos e nem permitir que o desespero enfraqueça nossas forças espirituais. A saúde espiritual depende de nossa fé. Busquemos estar mais próximos de Deus. E quando defrontados por provas intensas, busquemos o seu amparo. Urge o tempo da prece proferida pelo coração. Quanta paz receberemos e quantos novos horizontes se aproximam. Coragem, esperança. Deus conduzirá os nossos passos. Que assim seja.